Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. No último episódio olhámos para os primeiros anos de vida de Dom Sancho II. Falámos um pouco sobre o seu nascimento e dos seus irmãos, passando pela sua infância no seio dos Riba de Vizela e terminámos em grande com a coroação do pequeno Sancho com apenas 13 anos de idade. Hoje seguimos em frente para descobrir os desafios que um jovem rei terá de enfrentar para segurar as rédeas de um reino instável. Desafios herdados dos seus antecessores, que continuam a lançar sombra sobre o trono português. Mas antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os nossos episódios até agora lançados através do nosso website, kingsofhistory.buzzsprout.com, e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Vamos então continuar a nossa história. Como vimos no episódio passado, Dom Sancho II sobe ao trono ainda menor de idade, no ano de 1223, com apenas 13 anos. Esta menoridade obrigou à formação de um conselho de regência formado por membros da Cúria Régia, para tratar de matérias administrativas. Mas o jovem monarca já mostrava sinais de querer agarrar o leme e ser proativo. Devemos recordar que, para o homem medieval, a infância terminava aos 14 anos, seguindo-se a adolescência, que já era considerada como um período de responsabilização da pessoa. Por exemplo, as raparigas podiam casar a partir da cidade, ou até antes, com a devida autorização papal ou eclesiástica. E os rapazes podiam assumir já papéis que hoje consideraríamos de adultos. Ainda no ano de 1223, o rei concede vários forais. A Barqueiros a 13 de setembro e a Sanguinhedo a 24 de dezembro. No ano seguinte continua com esta iniciativa e concede forais a Cidadelhe a 3 de março, a Corva a 7 de maio e Noura e Mursa a 8 de maio. São pequenos atos administrativos, mas com um grande significado político, pois revelam um rei que, mesmo jovem, não se queria limitar a assistir da plateia. Mas não só de forais se fez este primeiro ano do reinado. Na noite de 24 de junho de 1223, dia de São João, Dom Sancho II convoca uma assembleia com o objetivo de reunir com as suas tias, Teresa, Sancha e Branca, para tentar pôr um ponto final às graves discórdias que vinham desde o tempo do seu pai. Estas disputas familiares tinham-se transformado ao longo dos anos num verdadeiro vendaval político, culminando até na intervenção do Papa Inocêncio III, que tomou o partido das infantas. Era hora de, pelo menos, tentar sarar algumas feridas. Durante essa noite, em Monte Moro Velho, reuniram-se as duas grandes fações que há anos se encontravam em rota de colisão. De um lado, o jovem Dom Sancho II, acompanhado pelos seus conselheiros, muitos deles já veteranos da corte do seu pai. Do outro, as infantas Teresa, Sancha e Branca, rodeadas dos seus próprios apoiantes, entre os quais se contavam importantes nobres com ligações ao reino de Leão, de onde vinham também vários dos seus antigos aliados. Como seria de esperar, não faltaram a chamado os grandes senhores da Igreja, como o arcebispo de Braga, Estevão Soares da Silva, irmão de Estevainha Soares, a nobre que tinha desempenhado um papel fundamental na educação e formação de Dom Sancho II. Um detalhe que, embora subtil, não deixa de ter peso no xadrez político do momento. Apesar da gênese deste conflito girar em torno do incumprimento do testamento de Dom Sancho I por parte do agora falecido Dom Afonso II, e também sobre o tipo de poder senhorial que podia ser exercido pelas irmãs sobre os territórios e se tinham as mesmas imunidades fiscais, judiciais e administrativas que alguns coutos gozavam. Este conflito não se limitava apenas a uma contenda feudo-vassálica entre rei e princesas. Em jogo estavam também o prestígio, o poder e a afirmação das famílias nobres que tomavam partido de um ou do outro lado. E, neste tipo de confrontos feudais, para cada vencedor há sempre um vencido,
e os vencidos acabam sempre por sofrer as consequências da derrota, quase sempre sob a forma de uma redução dos seus poderes, propriedades ou, não menos importante, aniquilação da sua influência política. No meio deste tenso jogo de xadrez feudal, o jovem rei entra em desvantagem. A primeira fase das negociações termina com uma vitória clara para as infantas. Fica acordado, como estipulado no testamento de Dom Sancho I, que Teresa e Sancha receberiam o castelo de Alenquer, Teresa e Branca os de Montemor e Esgueira. Para além disso, seriam garantidos 4.000 morabitinos anuais às suas casas. E mais, Branca, que originalmente nem constava no testamento do pai, passa a ser reconhecida como herdeira de Teresa. Em troca, o rei apenas consegue limitar a herança destas a uma única geração. Ou seja, quando as suas tias morressem, os bens voltariam à coroa. Numa segunda fase, estabeleceram-se os termos práticos da posse dos castelos. Estes seriam detidos pelas infantas, mas com a alcaidaria partilhada, onde o rei nomeia o alcaide, que é um governante de um castelo ou território. Mas a respectiva rainha teria de o aprovar, podendo até pedir a sua substituição. As infantas ficavam ainda obrigadas a aceitar a moeda régia e a fornecer homens para a hoste do rei, como por exemplo o exército do rei. Tudo isto, na prática, reforçava a autoridade do monarca e estabelecia uma hierarquia feudal clara, onde a jurisdição do rei se sobrepunha à delas. Para garantir o cumprimento de todos os pontos acordados, cavaleiros de ambas as partes prestaram juramento público em que, caso uma das fações não cumpra o tratado, os cavaleiros associados a ela teriam de se entregar voluntariamente à prisão da parte lesada, com garantias de segurança no prazo de 30 dias. E, para reforçar o peso moral e religioso do acordo, a cláusula final não deixa margens para dúvidas. Quem violasse os termos seria declarado traidor e, com o apoio da Igreja, poderia ser excomungado. Acabamos de ver um tratado de paz selado numa noite de tensões e com um jovem rei ainda a tentar firmar o pé num trono rodeado de perigos. Com este tratado conseguimos ver que Dom Sancho II, em conjunto com os seus conselheiros, estava preocupado em resolver aqueles problemas graves da melhor forma. Problemas estes que já se vinham a arrastar desde o reinado do seu pai, Dom Afonso II, e até mesmo do seu avô, com o qual partilha o nome, Dom Sancho I. Mas é importante dizer que Dom Sancho II agiu usando todos os instrumentos e costumes do sistema feudal da época, mostrando uma força e união de valores que, embora fossem típicos de alta nobreza nessa altura, não o tornava invulnerável às maquinações dos grupos que não o apoiavam. Ainda sobre o conflito que existia com as suas tias, a balança do poder poderia pender drasticamente tanto para um lado como para o outro. E caso esta balança pendesse para o lado contrário às ambições do rei, Dom Sancho II poderia muito bem ver o seu poder fugir-lhe das mãos com as pretensões do seu tio, Pedro Sanches, ou até mesmo, em caso extremo, para o seu vizinho ibérico, Afonso IX de Leão. Pedro Sanches era como aquele tio distante que só descobrimos que temos passados vários anos. Isto porque este passou praticamente toda a sua vida em Leão, sob a alçada de Afonso IX de Leão. Mas agora, com o trono português enfraquecido e um jovem rei a tentar afirmar-se, o nome de Pedro Sanches volta a aparecer, e desta vez com intenções que parecem tudo menos inocentes. Com o apoio de Afonso IX, não seria de todo impensável que estivesse de olho no trono do sobrinho. Como se este conflito com as tias e agora as pretensões do seu tio ao trono não bastasse, o pequeno Dom Sancho II tinha ainda o conflito com a Igreja para resolver, conflito este também herdado pelos seus antecessores. Neste momento, sentado na cadeira episcopal do reino, estava sentado o irmão da educadora do rei, o arcebispo de Braga, Estevão Soares da Silva, e seria com este que Dom Sancho II teria de se entender para tentar finalmente selar este livro das discórdias com a Igreja. Ainda com poucos meses de reinado, Dom Sancho II faz por chegar a um entendimento também com a Igreja. Este entendimento chega ainda em junho de 1223,
E quem estiver mais atento, repara que as datas de todos estes entendimentos são bastante próximas. Isto não é certamente uma mera coincidência, e claramente demonstra bem a vontade e necessidade que a administração de Dom Sancho II viam em alcançar uma paz e estabilidade duradouras, quer para o seu próprio reino, quer também nas relações com a Igreja. O entendimento com a Igreja foi alcançado numa reunião em Coimbra, convocada por Dom Sancho II e a sua cúria. No centro deste processo estava um intermediário notável, o chanceler da cúria, Mestre Vicente. Homem de grande prestígio e experiência, tinha já sido arcediago e deão de Lisboa e ocupado cargos importantes na Diocese da Guarda. Foi ele que defendeu anteriormente, junto do Papa Honório III, a posição do rei Dom Afonso II contra as suas irmãs, mostrando desde cedo a sua lealdade à coroa e a sua habilidade diplomática. O pacto criado entre estas duas partes em Coimbra deu origem a dois importantes diplomas. O primeiro diploma fala sobre os limites de ação, quer do rei, quer do arcebispo nos assuntos do domínio espiritual. O segundo diploma, do qual depende o levantamento da excomunhão de Dom Afonso II e do interdito sobre o reino, fala da compensação devida ao arcebispo Estevão Soares pelos prejuízos sofridos ao longo do reinado anterior. Em relação ao primeiro diploma, podemos ver que se tratava sobretudo sobre as cobranças feitas à Igreja, a emenda das inquirições e, de certo modo, sobre passar a jurisdição das cidades episcopais para as mãos do arcebispo. Dom Sancho II ficava assim impedido de cobrar impostos e de fazer justiça no interior das terras da Igreja. Este diploma acabou por resultar numa compensação financeira significativa à Igreja e ao arcebispo, na ordem dos 50.000 morabitinos, uma quantia considerável que representou um verdadeiro rombo nas finanças do reino e um duro golpe no controlo que a coroa tentava manter. Falando agora do segundo diploma, vemos que isto se trata das devidas compensações, dado que, ainda no tempo da rouba, a perseguição aos centros eclesiásticos constituiu graves perdas para a Igreja. Ficou assim acordado o impedimento da apropriação de bens eclesiásticos, tal como a passagem de qualquer um destes para as mãos do rei. Mais ainda, caso requisitado, o rei tem a obrigação de defender os bens e as pessoas do círculo eclesiástico. Reparem no termo caso requisitado. Este demonstra de forma óbvia um afastamento do controle régio sobre as terras eclesiásticas. E, para terminar, numa última demanda de Estevão Soares, este acordo determina também que o rei não se pode intrometer nas questões da justiça sobre os clérigos por parte dos bispos, nem pode violar a imunidade das terras coutadas, isto é, com jurisdição independente da do monarca. Ali, em especial as terras que são detidas pela Igreja, só ao bispo ou outro senhor eclesiástico compete aplicar a justiça, e só na ausência ou com a sua declinação explícita podia o rei fazer alguma coisa. Nestas terras vigorava então uma justiça independente, a maior parte das vezes dependente do Código Canónico, um conjunto de leis que regia a justiça entre membros da Igreja, não se podendo aplicar o direito civil herdado do direito romano, que começou a entrar em força em Portugal nos anos anteriores ao reinado de Dom Sancho II. Todas estas exigências pareciam pesadas demais para um monarca em pleno direito, mas na verdade eram absolutamente necessárias. Mais do que necessárias, era importantíssimo o cumprimento destas. Caso contrário, os conflitos que atormentaram o reino de seu pai, Dom Afonso II, poderiam regressar de forma redobrada. Afinal, seria como cometer o mesmo erro duas vezes, e o primeiro já tinha custado caro à coroa. Com estes acordos finalmente firmados, faltava uma delicada questão que permanecia por resolver. Dom Afonso II tinha morrido excomungado e por isso não teve direito a ser sepultado na abadia de Alcobaça, como tinha deixado escrito no seu testamento. Na época, esta situação era um escândalo, um verdadeiro atentado à honra da Casa Real. Só agora, com a reconciliação com a Igreja em marcha,
se podia dar início ao processo de levar o antigo rei a descanso em solo sagrado, embora este desfecho ainda demorasse alguns anos a concretizar-se. Podemos concluir que, com tudo isto que falámos até agora, este reinado de Dom Sancho II começa extremamente atribulado. Por um lado, herda do pai todos os problemas graves resultantes dos conflitos com as tias e com a Igreja. Para piorar as coisas, a melhor forma de resolver estas situações foi perder uma significativa parte do seu tesouro real em compensações que claramente enfraqueceram o poder régio. No entanto, estas cedências permitiram que estes conflitos ficassem resolvidos, ou, pelo menos, mais estáveis. Tudo isto teve como consequência a indesejada abertura a esquemas e maquinações devido ao estado mais frágil do reino português. As principais preocupações vinham de Leão, onde Afonso IX e um dos seus homens mais próximos, Pedro Sanches, o tal tio de Dom Sancho II, acompanhavam o desenrolar das ações no reino português com muita atenção. Mas nem tudo era mau. Dom Sancho II tinha agora um reino teoricamente mais estável, com perspectivas um pouco mais sorridentes do que aquelas que herdou do seu pai. Ainda nesse verão de 1223, mais propriamente em julho, Dom Sancho II permanece por Coimbra e apoia e privilegia a igreja local fazendo doações, muito provavelmente por consequência dos acordos que já falámos. Como moeda de troca destas doações, o rei recebe o castelo de Belmonte, como também outras herdades e possessões que a sede de Coimbra tinha. Pode parecer que não, mas a transferência de poder do castelo de Belmonte está ligada a um aspecto estratégico. Este castelo encontra-se numa posição estratégica a este do país e em proximidade com o reino de Leão, o que fazia com que fosse mais fácil garantir a proteção do reino. Belmonte defende a bacia da Beira Baixa, uma zona bem pertinho da área disputada de Ribacoa, que só viria a ser definitivamente portuguesa com a assinatura do Tratado de Alcanices em 1297. Por isso, Belmonte, Guarda e outras praças tinham um valor incalculável na disputa e definições fronteiriças daquele período. Não nos podemos esquecer que, apenas há um ano atrás, Afonso IX de Leão dá um pequeno ar da sua graça ameaçadora, invade Portugal e toma o castelo de Santo Estevão de Chaves. Para além da proximidade com Leão, este castelo ficava também numa posição estratégica relativamente ao território mouro, imediatamente a sul. Avançando uns meses até setembro desse mesmo ano de 1223, e até meados do ano seguinte, vemos o rei a conceder forais a várias terras, como dissemos anteriormente. Estas terras eram Barqueiros, Sanguinhedo, Cidadélhe, Noura e Mursa. Estas são terras onde existe uma grande influência por parte das grandes famílias nobres portuguesas. Mas a concessão destes forais a estas terras não significa que o rei estava necessariamente a ceder à pressão destas poderosas famílias, nem a fazer qualquer tipo de braço de ferro com elas. Pelo contrário, como já dissemos em episódios anteriores, dar foral a uma terra e, por conseguinte, transformá-la num concelho é dar-lhe um escudo à prova de senhores. As pretensões senhoriais ficariam limitadas no território dependente daquela povoação. Por esse motivo, como já dissemos a respeito dos forais de Dom Sancho I, os reis portugueses criaram uma verdadeira muralha de terras com forais que acantonaram no entre Douro e Voga a maior parte das grandes famílias nobres, sem grandes possibilidades de expansão para sul. E mesmo as inquirições levadas a cabo por Dom Afonso II em 1220 foram limitadas principalmente a esse mesmo entre Douro e Voga, já que não valia muito a pena gastar recursos a descobrir os abusos das elites senhoriais em territórios onde os seus senhorios não existiam. Podemos olhar para isto como uma delegação de uma reestruturação de território que era na altura absolutamente necessária para promover o seu povoamento. Este estímulo de povoamento era importante dada a localização estratégica destas terras, como também no sentido de tentar convergir os interesses em comum entre as comunidades rurais, as famílias nobres e a Casa Real. Embora Dom Sancho II permanecesse a maior parte do seu tempo em Coimbra, nos primeiros anos do seu reinado, muitos destes forais não foram emitidos a partir dessa cidade. Como já referimos noutros episódios,
o rei e a corte tinham a necessidade de se deslocarem regularmente pelo reino. Uma prática essencial para afirmar a presença do rei junto das altas esferas da nobreza e, claro, para garantir a cobrança dos direitos e rendas que sustentavam os cofres da coroa. Neste contexto, a itinerância régia não era só simbólica, era uma necessidade administrativa e financeira. No entanto, à semelhança do que acontecera com o seu pai, esta prática acabaria por evoluir em certos casos para uma pressão fiscal crescente. Um ponto que, como veremos mais à frente, terá consequências importantes. É precisamente desta forma que, entre o outono de 1223 até o outono do ano seguinte, Dom Sancho II e a sua corte fazem um itinerário que passa um pouco por todas as regiões do país, com ênfase especial em Trás-os-Montes e Évora. Trás-os-Montes justificava-se com a ameaça leonina e também porque os cofres reais assim o exigiam. Évora tinha sempre a presença da ameaça muçulmana à vista. Uma das coisas mais notáveis neste início de reino é o empenho do corpo governante e do próprio Dom Sancho II, tanto de forma direta como através dos seus delegados, na estabilização do reino, sobretudo nas regiões mais periféricas em relação ao duro núcleo de Coimbra, Porto e Lisboa. No que toca ao clero, Dom Sancho II herdou a desconfiança do pai. Não via com bons olhos a situação em que as cedências feitas ao arcebispo de Braga pudessem ser aproveitadas por outros membros eclesiásticos que teriam essa ambição, como é o caso do bispo de Lisboa, Dom Soeiro Viegas. Dom Sancho II manteve assim uma política de contenção, beneficiando o mínimo necessário o poder religioso e canalizando o máximo de recursos possíveis para a Casa Real. Com tudo o que falámos até agora, podemos resumir o primeiro ano do reinado de Dom Sancho II da seguinte forma. Geopoliticamente falando, formaram-se 3 triângulos, que de amorosos não têm nada, até pelo contrário. Do mais abrangente para o menos abrangente, o primeiro tem como vértices o Reino de Portugal, o Reino de Leão e o Al-Ándalus. Os vértices do segundo são Dom Sancho II, Afonso IX de Leão e o Papa Honório III. E o último, mais particular no interior do reino, é composto pelo poder régio, o poder senhorial e o poder eclesiástico. Cada um dos vértices destes triângulos são como peças de xadrez em 3 tabuleiros que se sobrepõem e são jogados em simultâneo num jogo já bastante avançado. Basta o movimento de uma destas peças para todas as outras se movimentarem, causando assim uma reação em cadeia. Terminamos assim o nosso segundo episódio dedicado a Dom Sancho II, em que, juntamente com a sua administração, tentou resolver rapidamente os velhos problemas herdados, tanto com as suas tias como com o poder eclesiástico do reino. Não percam o próximo episódio onde vamos continuar a explorar a vida do rei de Portugal, bem como as suas aventuras e conquistas viradas para o sul da península. Até lá, um bem-aja a todos.